Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós fazemos aqui a leitura integral do texto de Dom Vigano a respeito desta horrível abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris é apenas o mais recente de uma longa série de ataques sujos a Deus, à religião católica e à moralidade natural por parte da elite anticristã que mantém os países ocidentais como reféns. Vimos cenas não menos desconcertantes nas Olimpíadas de Londres de 2012, na inauguração do túnel Gothard de 2016, nos Jogos da Commonwealth de 2022, com figuras infernais, cabras e animais aterrorizantes. A elite que organiza essas cerimônias não só exige o direito à blasfêmia e à exibição obscena dos vícios mais baixos, mas também a sua aceitação silenciosa por parte dos católicos das pessoas honestas, forçadas a sofrer a indignidade de ver profanados os símbolos mais sagrados da sua própria fé e os fundamentos do direito natural. Assistimos a uma dança macabra, distópica, em que os hologramas do Cavaleiro do Apocalipse se alternavam com um Dionísio gordo e azul, servido num prato de banquete, a paródia da Última Ceia LGBT e a ação truculenta de uma Maria Antonieta decapitada que cantava para celebrar os horrores da Revolução Francesa. Dos balés de travestis barbudos e dançarinos efeminados, acompanhados por lamentáveis cantores de mímica num espetáculo provocativo. Satanás não sabe fazer outra coisa senão arruinar a perfeição criativa de Deus, mostrando-se o autor invejoso de toda falsificação. Satanás não cria nada, ele só sabe estragar tudo. Ele não inventa, ele adultera. E seus seguidores não são diferentes. Humilham a feminilidade da mulher para apagar a maternidade que lembra a Virgem Mãe. Castram a virilidade do homem para lhe arrancar a imagem da paternidade de Deus. Corrompem os pequeninos para matar a sua inocência e torná-los vítimas do mais abjeto wokismo. O desfile dos Jogos Olímpicos escandaliza não só pela exibição arrogante do feio e do obsceno, mas pela subversão infernal do bem e do mal. Pela louca pretensão de ser capaz de blasfemar e profanar tudo, mesmo o mais sagrado, em nome de uma ideologia de morte, de feiura, de mentira, que desafia Cristo e escandaliza aqueles que o reconhecem como Senhor e Deus. Não é por acaso que o patrocinador deste evento, revoltante, é um emissário do Fórum Econômico Mundial, Emmanuel Macron, que impunemente tem como esposa um travesti. É o reino da mistificação, da falsidade, da ficção, erguido como um tótem, no qual o homem é desfigurado, precisamente porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. A tolerância não pode ser um álibi para a destruição sistemática da sociedade cristã, representada por milhões e milhões de pessoas honestas e até agora silenciosas. Esse abuso deve parar, não só porque fere a sensibilidade dos crentes, mas porque ofende a majestade de Deus.
Satanás não tem os direitos de Deus. O mal não pode ser colocado no mesmo nível do bem, nem a mentira pode ser equiparada à verdade. É nisso que se baseia a nossa civilização, que alguns gostariam de enterrar sob os escombros físicos e morais de um mundo em ruínas. Deve ficar claro que a paciência e a resistência dos fiéis e dos cidadãos se esgotaram, que já não é tempo de deplorar, mas de agir, sobretudo quando vemos que as autoridades civis e religiosas são cúmplices dessa traição. É, portanto, necessário que os cristãos tomem ações concretas em todo o mundo, antes de tudo com um boicote aos Jogos Olímpicos e a todos os seus patrocinadores. É igualmente necessário que as empresas não subservientes ao globalismo revoguem os seus contratos de patrocínio e que as delegações e atletas individuais se retirem dos jogos que foram inaugurados sob os piores auspícios. É necessário exigir que os responsáveis por essas opressões intoleráveis respondam pelos seus atos, bem como pela corrupção que também acompanha este acontecimento. Finalmente, o cenógrafo homossexual que criou este espetáculo blasfemo e vulgar deve devolver a enorme quantia financeira que os contribuintes franceses foram obrigados a pagar por isso. Exorto os católicos a repararem, com oração, jejum e penitência, os ultrajes perpetrados contra nosso Senhor Jesus Cristo e contra a nossa santa religião católica. Que o apelo confiante do bem ao trono do Altíssimo não seja separado de um despertar geral das consciências, para que o Rei dos Reis volte a reinar sobre as nações, as sociedades, as famílias e a Igreja. Carlo Maria Viganò, Arcebispo, 28 de julho de 2024. Então, terminando de ler esse texto impressionante do Arcebispo Dom Viganò, nós convidamos a todos a se unirem a nós na missa desta próxima sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de agosto, que nós vamos celebrar em honra do Sagrado Coração de Jesus, especialmente em reparação contra todos esses ultrajes, sacrilégios e ofensas gravíssimas com que ele foi ofendido. Especialmente porque no momento em que ele se deu a nós, momento de grande dedicação do seu maior amor, na sua última ceia, instituindo o sacramento da Eucaristia, ele ali se deu totalmente como alimento para a nossa salvação. E esses representantes do diabo fizeram esta blasfêmia contra a ceia de Cristo e contra a Eucaristia através dessa apresentação ridícula na abertura dos Jogos Olímpicos. Portanto, nesta próxima sexta-feira, façamos esta reparação ao Sagrado Coração de Jesus, acompanhada do jejum e das orações, pelo menos da oração do Rosário e da ladainha do Sagrado Coração de Jesus, para que ele tenha piedade dessa sociedade infernal e que ele venha não somente com a sua ira, mas também com a sua misericórdia, para que possamos sair destas trevas que se estenderam sobre o mundo. Que Deus tenha piedade de nós. Amém.